A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, voltou a reduzir a estimativa para a produção brasileira de grãos. No último levantamento, feito em janeiro, a expectativa era que a safra 23-24 atingisse 306,4 milhões de toneladas. A previsão agora é de uma colheita de 299,8 milhões de toneladas, queda de 6,3% em relação à temporada passada. A projeção divulgada nesta quinta-feira apresenta uma redução de 17,7 milhões de toneladas quando comparada com a primeira estimativa desta safra. O comportamento climático nas principais regiões produtoras vem afetando negativamente as lavouras desde o plantio, com a soja e o milho como os principais responsáveis pela queda de produção. Para a soja, o principal grão cultivado no país, a estimativa é de 149,4 milhões de toneladas na safra 23-24, queda de 3,4% em relação ao volume obtido na temporada 22-23. Quando comparado com a estimativa inicial da Conab, a redução é de 7,8%. Cenário de queda também para o milho. A produção total está estimada em 113,7 milhões de toneladas, recuo de 13,8% em relação à safra passada, quando foram colhidos quase 132 milhões de toneladas. O plantio da primeira safra do cereal, que representa mais de 20% da produção total, enfrentou diversos problemas climáticos, como excesso de chuva no sul e baixa umidade no centro-oeste. Para o trigo, principal produto das culturas de inverno, as primeiras projeções apontam para uma recuperação de safra. O plantio do cereal começa a partir de fevereiro no centro-oeste e ganha força em meados de abril no Paraná e em maio no Rio Grande do Sul, estados que representam mais de 80% da produção de trigo do país. Diante dessa perspectiva, a Conab estima que a safra deve atingir 10,2 milhões de toneladas em 2024, 26% acima do registrado em 2023. Vamos repercutir bastante esse assunto e vamos começar com Marcelo Dias, que fala ao vivo direto da sede da Companhia Nacional de Abastecimento em Brasília. Boa tarde, Marcelo. Muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Olha, os números bem aquém daquilo que nós estávamos esperando e que os produtores também esperavam, que são os dados que foram divulgados aí pela Conab agora há pouquinho. Foi numa transmissão online e nós também aí conversamos com o gerente de acompanhamento de safras da Conab, o Fabiano Vasconcelos. E ele disse o seguinte, Priscila, que na realidade, mais uma vez, o clima impactou aí na quebra das safras, principalmente relacionado ao milho e à soja. Vamos acompanhar a análise que ele fez agora há pouquinho numa entrevista que eu fiz com ele aqui, direto na Conab. Essa safra ela foi caracterizada por esses eventos climáticos muito adversos, tanto de excesso quanto de redução de precipitações, temperaturas elevadas. Então, de fato, quem impactou a produção, inicialmente estimada pela Conab ali, em torno de 316 milhões de toneladas, para agora 299,8 milhões de toneladas, sem dúvida foi o clima que frustrou essa safra. E quais foram as regiões mais afetadas que sentiram mais esse impacto? O Centro-Oeste foi um deles. Região Centro-Oeste, a mais afetada ali por seca e temperaturas elevadas, e a região Sul também foi afetada ali no início da safra pelo excesso de chuvas, já refletindo aí no Paraná e Santa Catarina na produção de soja. Então, as duas principais regiões produtoras foram as mais afetadas aí nesse sentido. Olha, Priscila, acabo de receber aqui também uma nota da ProSoja Brasil, uma nota oficial que foi emitida agora há pouquinho, encaminhada aqui pela assessoria de imprensa, que fala o seguinte, tá? A direção da ProSoja Brasil fala sobre esses números que foram divulgados agora há pouco pela Conab, sobre essa questão da quebra de safra e recomenda aí prudência e cautela aí por parte dos produtores. A nota diz o seguinte, relacionado aos preços atuais, abaixo aí dos R$100 por saca, pela primeira vez aí em 3 anos, Priscila, houve aí uma média de uma redução de 33% da receita das atividades em comparação com a safra passada. No início do plantio e da safra 2023-2024, as contas estavam aí empatando em algumas praças, e se houvesse aí, claro, uma boa produtividade. Porém, com as perdas em função aí dos fatores climáticos, as imagens aí já estão negativas, ou seja, em muitos estados do Brasil. Ou seja, uma situação bem problemática e, no caso, a nota da ProSoja Brasil, que foi enviada
agora, aqui para mim, pela assessoria de imprensa, pede aí cautela e prudência para os produtores, principalmente quando se tange na questão de negociar os preços. Priscila, é com você em São Paulo. Marcelo, tudo uma questão de tempo e clima, e a gente vê a influência direta nesse relatório da Conab. Obrigada aqui pela sua participação e até a próxima.